Café Alado 47. Esse vídeo continua o café do ponto de stall, onde a gente começou a dar o primeiro gole lá atrás. A gente, no vídeo anterior, trucou o tal ponto. Não é café do ponto, nem esse é café do ponto. E também não existe o café do tal ponto do stall, na perspectiva que a gente está trazendo, né? Tá mais para uma região que varia em função de um contexto onde esse stall pode acontecer. Vamos tomar esse gole, continuar tomando desse gole, trazendo agora outras questões que estão nesse contexto, que faz variar o tal ponto de stall e a gente entender a região do stall. Vamos trazer mais contexto aí. A expressão ponto de stall, para alguns, né? Vamos dizer, quando você pega o manual do teu parapente, verifica lá as velocidades declaradas de voo. Todo manual de qualquer aeronave precisa declarar velocidade máxima, no caso do ponto de stall, é velocidade de pré-stall, né? Menos do que aquilo, stallou. São valores matemáticos que estão ali, é importante a gente ter uma noção desses dados, mas na prática, pessoal, quando a gente está pilotando, alguém fica olhando o número, a gente não tem nem instrumento para ficar aferindo isso, salvo quem voa de peteca, e mesmo assim, numa situação de gradiente de vento, pifa tudo, né? A gente não fica, não muda nada eu saber se o ponto de stall é 24, 25, 23, assim, porque não é isso que vai me dar o referencial, se eu posso usar mais ou menos freio. Não são esses dados ali na prática da pilotagem, né? São números interessantes de conhecer, mas na prática não tem associação com a nossa pilotagem direta ali, viva, né? Teoria, que tem valor, mas no campo teórico. Na prática, gente, quando a gente está falando de não estolar, é no feeling, na sensibilidade e na percepção de um contexto. Falamos no último vídeo dos contextos de gradiente de vento e de pêndulo, como variando essa tal altura onde o stall pode acontecer, né? Não é sempre lá embaixo, pode ser mais em cima, mais em cima. Vamos continuar falando disso. Bom, o que pode fazer variar o ponto de stall para cima? A área da asa. Nosso parapente todo aberto tem uma área, certo? Quando a gente faz as orelhinhas, não diminuiu a área? A área diminuída. Será que a velocidade mínima, inclusive aquela declarada no manual, não aumentou? Se era eventualmente 24, será que não foi para 26, 27? Isso pode variar de vela para vela. Aumentou a velocidade mínima. Então até o tal número declarado no manual já não é o mesmo, está mais alto. A altura de freio, gente. Eu imaginava que eu podia sempre estar usando freio até aqui, por exemplo, né? Orelhado? Agora o freio, eu fico com menos amplitude de curso de freio. É uma nova asa, um novo parapente, pessoal. A asa diminuiu, a área diminuiu. Diminuiu a área, precisa de mais velocidade. Só que ao mesmo tempo as orelhas geram arrasto. Então, puxa, diminuiu a asa, precisaria velocidade, mas as orelhas são arrastos que diminuem a velocidade. Vocês estão percebendo, por esse olhar, o prejuízo que as orelhas causam, aerodinamicamente falando? Agora vocês começam a entender um pouco melhor aquele vídeo que a gente gravou lá atrás, melhorando a forma de fazer orelha. Quer fazer orelha? Então faz de uma forma mais inteligente. Como é que era mesmo? Fecha um lado, depois o outro. Na fechada, beleza, pode fechar os dois, mas tudo bem. O mais importante é, vamos desfazer as orelhas. Soltar os dois e batocar os dois? Olha aí o ponto de stall, com eventualmente pouco freio, pum, o stall acontece. Isso, gente, aconteceu comigo, com outros. Existem vídeos e vídeos mostrando isso. Pouca gente entende, de fato, como é que a coisa foi semeada, né?
E a gente está começando a falar disso e trazer consciência a isso. Então, tô de orelha. Forma correta ou mais inteligente para fugir do stall. Vamos desfazer? Solta um lado, batoca, espera abrir. Solta o outro, batoca, abriu. Um lado, depois o outro. Para quê? Para a gente ficar mais distante da vulnerabilidade de estourar. Porque esse uso de freio é mais... O curso, a amplitude de uso de freio, no caso de orelhado, diminui, pessoal. Então tem que ter mais cuidado. Primeiro um lado, depois o outro. Uma forma muito mais inteligente, aerodinamicamente, de desfazer orelhas. Tudo isso em função da altura de freio, que antes era lá embaixo, o orelhado ficou em cima. Estão percebendo? Um lado, depois o outro, para desfazer as orelhas, prejudica menos a velocidade de voo do parapente. O parapente precisa de velocidade, o orelhado. Então, se eu puxar os dois freios dentro da orelha, olha a idiotice, né? A nossa incompetência inconsciente ali, ó. Eu cometi esse erro, gente. Todo mundo cometeu. E não é julgar e nem dizer que... Mas é uma idiotice, é uma ignorância nossa, né? Trazer um olhar das leis do conhecimento aerodinâmico para isso que a gente está falando é fundamental, né? Vocês estão entendendo? Outra forma de diminuir a área do meu parapente, mas agora é sem querer. Estou voando, tomei uma fechada. Metade da vela fechou. Eventualmente ficou uma gravata ali ainda. Continuo voando com a outra metade. Esse continuar voando com a outra metade, a gente sabe que é administrar o uso do freio. Se o colapso for do lado direito, a gravata do lado direito, o uso do freio esquerdo está aqui para navegar o pós-colapso com gravata. Navegar significa não deixar entrar em espiral, ao mesmo tempo tomando cuidado com o quê? No uso do freio esquerdo. Não estolar. Até porque, gente, com metade fechado engravatado, se a gravata estiver gerando muito arrasto e você quiser tentar colocar o teu parapente para voar em linha reta, talvez esse uso de freio, que nem parece ser muito, porque o freio está aqui em cima, ele não está lá embaixo. Você acha que não está exagerando no freio. Mas só de você procurar botar o parapente para voar reto, o ponto de stall acontece. Com freio lá embaixo? Não, com freio alto ainda. É outro contexto, estão percebendo? Muito menos área no parapente, metade da área. Metade da área não precisa de mais velocidade? Então a gente já começa a entender que nesse contexto de fechada com gravata, se você puder, deixa o parapente com um pouco mais de velocidade. Na prática significa o quê? Pisar no acelerador? Não. Deixa uma curva suave, como se estivesse enroscando uma térmica. Suave. Para o lado da gravata, para o lado do colapso. Isso garante que a vela tenha um pouco mais de velocidade. Você não precisa usar tanto freio. Para voar reto, muito mais freio. Posso aliviar um pouco o freio e permaneço numa curva suave para o lado fechado. Claro, se você puder. Se não tiver montanha, se não tiver um obstáculo, se não tiver outro piloto voando contra quem você vai colidir. Então, controle, né, da meia vela com colapso, cuidado, porque o ponto de stall, gente, truco, não existe ponto de stall. É uma região. A gente está começando a entender, gente, que a expressão ponto de stall, ela não é feliz. Ela é um mal entendido. A gente está aqui mostrando isso. É melhor chamar de região. Essa região onde o stall acontece, ela é super ampla, gente. Em função de um contexto. Pêndulos, gradientes de vento, orelhas, colapsos assimétricos, eventualmente com gravatas. Estão percebendo? Trucamos o tal ponto de stall, café do ponto, nunca foi do ponto nem aqui e nem do ponto de stall do parapente. A gente poderia chamar esse cafezinho de café da região ampla, de toda uma gama de posições diferentes de freio, onde o stall pode acontecer em função de contextos diferentes. Um brinde ao café da região
do eventual stall. Interessante, né, galera? Café da região do stall. Uma expressão diferente, né?